Boa noite, meus irmãos. Como é bom podermos entoar louvores ao nosso eterno Deus. Eu tenho uma proposta para os irmãos hoje. Eu quero hoje iniciar uma série de sermões sobre o tempo, que inicialmente será 3 pregações. Hoje eu quero falar sobre o tempo na perspectiva de Deus a respeito desse assunto. Vai ser mais uma introdução geral sobre esse tema. Na próxima pregação, nós falaremos um pouco mais sobre a questão da mordomia do tempo, de como o Senhor nos orienta a usarmos o nosso tempo para a glória do nome do Senhor. E na terceira pregação, nós falaremos um pouco a respeito do tempo na perspectiva do fim, uma versão mais escatológica sobre o assunto. Eu quero que você embarque comigo hoje nesse assunto muito importante, que as Escrituras falam sobre isso e que é muito atual para os tempos que nós vivemos hoje. Mas antes de mais nada, eu quero que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 90, que hoje nós vamos falar sobre a eternidade de Deus e a brevidade do homem. Salmo de número 90. Esse salmo já foi lido pelo pastor Thales, e antes de nós iniciarmos a exposição, eu quero orar mais uma vez com você, orar também pelas crianças. Então feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar juntos aqui, adorando ao teu nome, louvando a ti, cultuando ao Senhor. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão e queremos te apresentar nesse momento a vida das nossas crianças, Pai. Que ali, aonde elas irão agora, elas possam aprender mais de Ti, serem ensinadas, meu Pai, na linguagem dela, para que elas possam aprender do Senhor e aprender a caminhar nos Teus caminhos desde cedo, Pai. Essa é a nossa oração pela vida de cada uma delas, que o Senhor possa instruir cada um dos professores ali, que eles possam ser fiéis à Tua palavra. E nesse momento nós oramos também por nós que ficaremos aqui, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa usar-me pela Tua graça e pela Tua misericórdia, apesar de mim, para a edificação do Teu povo. Que o Senhor nos instrua por meio desse salmo, que o Senhor possa abrir os nossos corações, nos ajudar a nos concentrar diante do texto sagrado, para que nós possamos aprender mais de Ti. Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor possa nos instruir nas Escrituras, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Você já ouviu falar da teoria da relatividade? Talvez alguns já tenham ouvido falar, mas calma que eu não vou dar uma aula de física aqui para vocês não, porque se eu tentasse eu ia falhar miseravelmente, né? Mas Albert Einstein, que talvez seja aí o físico mais conhecido da era moderna, ele disse algo um tanto quanto curioso. O tempo é relativo. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que o tempo ele não é fixo. Dependendo da situação, ele parece correr ou se arrastar. E o próprio Einstein brincava falando sobre isso, dizendo que 1 hora com a sua namorada parece 1 minuto. Em 1 minuto, sentado em um formigueiro, parece 1 hora. E mesmo sem a gente entender de física quântica, nós sabemos disso na prática mesmo. Porque quando nós sofremos, o tempo ele pesa. Quando nós estamos alegres, ele voa. Quando nós estamos ansiosos, o tempo ele acaba virando um inimigo da gente. Quando nós estamos distraídos, simplesmente o tempo some, corre. E Einstein explicou isso com equações matemáticas. Mas Moisés, muito antes dele, explicou isso com teologia aqui. E o Salmo 90 nos lembra que o tempo ele é relativo porque o único absoluto é Deus. E esse não é um salmo confortável de ler porque ele nasce de muitas lágrimas, de luto, de um deserto que engoliu uma geração inteira ali. É a oração de um líder que está cansado, de um homem cheio de rugas que vieram não somente por conta da sua idade, mas também por conta das suas responsabilidades. De um servo que viu o tempo escorrer como areia entre os dedos, enquanto Deus
permanecia inabalável. Moisés, ele não tenta adoçar essa realidade a respeito do tempo. Na verdade, ele nos chama a enxergar de frente aqui. Só entendemos quem nós somos quando nós entendemos quem Deus é. E essa é a proposta dele nesse salmo. E esse é o propósito desse sermão de hoje também. É nós olharmos para o tempo a partir da perspectiva de Deus. O Deus eterno, que não é refém dos dias como nós somos. E o Salmo 90 nos conduz exatamente por esse caminho. Mas antes da gente mergulhar no Salmo, vale relembrar um pouco o contexto. Esse Salmo, ele abre o 4º livro do Saltério, que é dividido em 5 partes, que são usadas na adoração, na oração do povo de Israel. E esse Salmo em particular, irmãos, ele tem algo único. E o que é? Que ele é atribuído a Moisés. É a única oração registrada no livro de Salmos de Moisés. Isso já coloca o texto em outro nível, né? Porque nós estamos lendo uma das intercessões mais antigas das Escrituras Sagradas. Saída de um coração de um homem que caminhou com Deus em meio a responsabilidades enormes que estavam sobre os seus ombros. Então, ler esse salmo com a voz de Moisés em mente muda completamente a nossa perspectiva a respeito da interpretação dele. Então, Moisés provavelmente escreveu esse salmo já no fim da sua vida ali, depois de ver uma geração inteira perecer no deserto, depois de tomar decisões um tanto dolorosas ali, depois de sentir diariamente a fraqueza humana e a constância da graça divina sobre aquele povo. Por isso o Salmo 90, ele não é uma teoria, ele não é somente teologia, ele é vida, ele é prática. É o desabafo e a esperança de um líder que está ferido, mas está amadurecido pelo tempo. Alguém que aprendeu a enxergar Deus mesmo quando os dias pareciam ali se desfazer como fumaça. E ele nos convida a essa mesma jornada para que nós possamos olhar para a vida com uma certa sobriedade e para que nós possamos olhar para Deus com confiança. E essa é a proposta dele aqui. Eu quero convidar você a ler comigo agora o versículo 1 e 2, para que nós possamos começar aqui a nossa meditação no texto. Acompanhe versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Os 2 primeiros versículos aqui funcionam como uma porta de entrada, uma introdução a todo o Salmo. E também para a nossa reflexão a respeito do tempo. Aqui nós encontramos uma das declarações mais profundas de Moisés sobre quem Deus é. Ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. A palavra refúgio, ela vai aparecer várias vezes nos Salmos. E quase sempre ela está ligada à ideia de abrigo, de segurança, de proteção. Moisés está reconhecendo aqui que Deus tem sido a morada do seu povo. Não apenas em momentos isolados da história, mas de geração em geração, como o texto diz. Ou seja, ao longo do tempo, enquanto os séculos mudavam, enquanto os rostos trocavam, enquanto as histórias humanas se sucediam diariamente, Deus continua sendo o mesmo lar seguro para o seu povo. E o que sustenta essa constância de Deus ao longo de todo o tempo? O texto vai dizer que o Deus das gerações é um Deus eterno. Antes que os montes existissem, antes que a terra tomasse forma, Ele já era. Tudo tem um começo, e tudo veio das mãos do Senhor, como o próprio apóstolo João diz nos evangelhos. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Moisés nos lembra que de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele não foi apenas Deus no passado, meus irmãos. Nem será apenas Deus no futuro. Ele é.
Sempre, sempre Deus, o grande eu sou, como Ele próprio se revelou a Moisés na sarça ardente. O tempo, ele nunca o molda, nunca o envelhece, nunca o surpreende. Não há um único instante, seja do passado, do presente ou do futuro, em que esse Deus eterno não exista plenamente. E, meus irmãos, essa é a verdade que dá estabilidade, que dá segurança aos nossos corações pecadores. Porque em um mundo que está em constante mudança, que muda o tempo todo, em gerações que passam como relógios que nunca param, existe um Deus eterno, existe um Deus imutável, que permanece sendo o nosso refúgio de geração em geração. Ele é a âncora da nossa fé, a segurança e a luz para os nossos caminhos. E, queridos, se Deus é eterno, se Deus é imutável, como nós vimos aqui no texto, se Ele é refúgio de geração em geração, isso não é apenas uma verdade bonita de ser ouvida, ou de ser dita, ou de ser aprendida. É uma verdade que deve, de fato, transformar as nossas vidas e os nossos corações. A eternidade de Deus, ela precisa moldar a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa caminhada, o modo como nós enfrentamos cada estação. Isso precisa fazer parte da nossa vida e deve ser um estilo de vida. Por isso, eu te digo hoje, busque refúgio em Deus todos os dias, e não apenas durante as crises, porque nós sabemos que Deus é o nosso refúgio. Nós já temos isso em mente, nós já temos essa verdade no nosso coração. Porém, meus irmãos, muitas vezes nós vivemos como se só precisássemos do Senhor durante as tempestades da vida. Porque o nosso coração pecaminoso, ele nos empurra a procurar refúgio em Deus apenas durante a dor, durante a ansiedade, na urgência. Mas se Deus é o refúgio de todas as gerações, como o texto diz, Ele também deve ser o nosso refúgio de manhã em manhã, todos os dias, na normalidade, na calmaria, na rotina cansada, porque Ele continua sendo o lugar seguro, onde a nossa alma vai encontrar o quê? Descanso e proteção todos os dias. E quando eu estava preparando esse sermão, eu estava lembrando de que quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com os meus primos, e a gente brincava construindo cabanas de lençóis, né? Quem já fez essa brincadeira aí? Era bom quando você era criança. Você pegava uma cadeira aqui, pegava outra ali, pegava um lençol, pegava um pregador. E eu lembro que ali a gente se sentia seguro. Era o lugar mais seguro para a gente. Ali era como se nada nos abatesse. Aquilo virava o nosso castelo, o nosso esconderijo. Lá dentro tudo parecia seguro e nada nos assustava ali, né? E o coração da gente, o coração humano, continua buscando isso, meus irmãos, até hoje. Um abrigo, um lugar seguro para nós descansarmos. Uns vão procurar isso no trabalho, outros vão procurar isso em pessoas, outros no dinheiro, ou no entretenimento, ou coisas do tipo. Mas todos esses refúgios são como as nossas cabanas lá da infância. Elas parecem ser firmes, fortes, inabaláveis, mas elas não resistem ao primeiro vento forte que a vida traz. Basta uma notícia ruim, basta uma tentação, basta uma perda, e tudo desaba, tudo cai. Mas a boa notícia é que o refúgio de Deus, ele não desaba de jeito nenhum. A boa notícia é que o Senhor, Ele não muda quando o desemprego chega. Ele não se abala quando a notícia difícil aparece. Ele não desaparece quando o problema finalmente vem à tona. O Senhor, Ele continua lá, eterno, imutável, seguro para todos nós. E somente nele, irmãos, nós encontramos o abrigo que realmente sustenta a nossa alma. Por isso eu quero lhe dizer hoje, procure esse refúgio todos os dias na sua vida. Separe um tempo diário para buscar esse refúgio. Em oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, no serviço à igreja.
Faça de Deus o seu refúgio constante e não o seu último recurso. Que isso seja uma verdade que penetre nos nossos corações. Agora acompanhe comigo, versículo 3 ao 6. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então, depois de nos fazer contemplar a eternidade de Deus, Moisés agora nos coloca no outro lado da moeda aqui, a nossa transitoriedade. É como se ele dissesse assim, ó, primeiro você olha para Deus, ver quem Deus é, e agora, no espelho do Senhor, você olha para si mesmo. E esse olhar humilde muda completamente a nossa visão. E ele declara no texto, tu reduzes o homem ao pó. Ou seja, Deus tem autoridade sobre a vida e sobre o tempo. E Moisés nos lembra aqui com delicadeza essa verdade transformadora. Ele quer nos fazer pensar o seguinte, você não é Deus, você não controla os seus dias, você não comanda o relógio da sua existência. Até porque, meus irmãos, os seus dias estão contados diante do Senhor. E não importa se a pessoa é poderosa, se ela é inteligente, influente ou cheia de conquistas, porque todos, no final, caminham para o mesmo destino, que é o que o texto diz, voltar ao pó. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, ouviremos a ordem divina do Senhor, tornai filhos dos homens. E diante desse Deus eterno e imutável, absolutamente ninguém é autossuficiente diante dele. E então vem aí o versículo 4, que talvez seja um dos mais conhecidos e mais belos desse salmo, onde Moisés diz, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. E aqui Moisés ele não está falando de física quântica, relatividade do tempo, ou coisa do tipo, ele não está fazendo um cálculo matemático. O que ele está mostrando aqui é a diferença entre a nossa percepção de tempo e a de Deus. Quem já assistiu aqui o filme Interestelar? Faz poucas pessoas, né? Assistam, viu? Isso é um clássico. E tem uma cena bem impactante lá do filme, talvez uma das mais memoráveis, que é quando eles chegam no planeta Miller, onde 1 hora naquele planeta equivale a 7 anos na Terra. E os personagens que descem até aquele planeta ali, passam somente alguns minutos lá, mas quando eles retornam para a nave que estava orbitando aquele planeta, o camarada que ficou lá na nave sozinho, já tinha passado décadas para eles. Décadas. Para eles que desceram até aquele planeta, o tempo mal se moveu, mas para o outro que ficou lá, a vida inteira andou depressa demais. E isso aqui que eu estou falando a respeito desse filme é somente um vislumbre muito pequeno e muito imperfeito do que Moisés está dizendo aqui no texto. O tempo, ele não age sobre Deus como ele age sobre nós. Para nós o tempo ele pesa, é pesado, mas para o Senhor o tempo obedece. O que para o homem é um milênio, para Deus é apenas um ontem, irmãos, que se foi. O tempo ele pode ser até tirano para a criatura, mas para o Senhor, que é criador de todas as coisas, o tempo ele é servo. E diante disso, Moisés nos pergunta na prática, diante de tudo isso que nós vimos até aqui, o que é o homem? O que é o homem diante desse Deus eterno, imutável, que está acima do tempo? Ele responde nos versículos 5 e 6. Nós somos como um sono, como uma relva que brota pela manhã e murcha ao entardecer. Porque a vida humana, ela é breve, ela é frágil, ela é passageira.
ela é levada pelo tempo como uma água em uma enchente, como uma torrente de muitas águas, como ele diz. E esse contraste que Moisés faz aqui, ele é intencional, porque diante do Deus eterno e imutável, o homem ele vai acabar percebendo o quanto ele é pequeno. E é justamente aí que começa a verdadeira sabedoria para o homem. Quando nós percebemos quem Deus é, à luz da sua eternidade. É quando Moisés pinta esse retrato aqui da nossa fragilidade, ele não está apenas, irmãos, descrevendo, relatando um fato teológico aqui. Ele está tocando no medo que todos nós, seja qual for a sua idade, todos nós carregamos esse medo, mesmo que nós não admitamos. O tempo, ele nos assusta. A morte nos assusta muitas vezes. A velocidade da vida nos assusta. E isso aparece nas frases do nosso dia a dia, nas frases simples do nosso dia a dia. Quando alguém diz, menino, tu está reparando como essa semana passou rápido, passou ligeiro. Ou quando aquela mãe posta lá a foto do filho no Instagram e coloca a legenda assim, tempo, vai devagar, né? Ou quando você olha para o calendário e percebe que o ano acabou de novo. Ou quando o seu aniversário chega e você pensa, mas já passou mais um ano. Já estou na casa dos 40, na casa dos 30, na casa dos 50. Ou então quando o Natal retorna e você se dá conta de que mais um ciclo passou, aí vem aquela velha música que atormenta todo mundo. Então é Natal, e o que você fez? E talvez você não tenha feito o que você deveria, não viveu o que você queria, não buscou o que mais importava para você. E o tempo, ele marca tudo isso. O tempo, ele marca os nossos relógios, os nossos compromissos, os nossos cabelos brancos, as nossas dores, as nossas lembranças. E é por isso que o ser humano, ele sempre vai tentar inventar jeitos de tentar segurar o tempo de todas as formas. Seja por meio de fotografias, agendas, aplicativo, ritual, seja o que for. Mas no fim, todos esses mecanismos que o homem inventa para tentar segurar o tempo, só nos lembra o que nós tentamos evitar todos os dias, que nós estamos passando. E é nessa hora que Moisés nos chama ao confronto aqui. Vocês são como a relva, vocês são como um sono, vocês são levados pela correnteza. E isso aqui que ele está falando não é para desesperar a gente, mas para nos acordar. E é daqui que fluem algumas aplicações que eu quero trazer para os irmãos. Primeiro, viva com urgência espiritual, porque você não tem tempo a perder, meu irmão. Quando o Salmo diz aqui que a vida é como a relva que nasce, seca no mesmo dia, Moisés está gritando para os seus leitores, pare de viver como você tivesse tempo sobrando. Nós agimos como se nós tivéssemos controle da agenda da nossa vida, do nosso dia a dia. Você diz, depois eu oro, depois eu me livro desse pecado, depois eu ensino meu filho, depois eu exorto a minha esposa. Mas Moisés corta essa ilusão aqui pela raiz. O amanhã não está garantido, o amanhã não está no nosso controle. O pecado que você alimenta, a frieza que você vem acostumando, a obediência que você está adiando, tudo isso é perigoso demais para quem vive tão pouco, meus irmãos. É muito perigoso. Então eu quero te dizer hoje, comece hoje o arrependimento que você vem adiando. Retorne hoje à oração, à leitura da palavra que você abandonou. Restaure hoje os relacionamentos que você quebrou. E sirva a Cristo hoje. Não somente quando você tiver tempo, porque você nunca vai ter. Porque o tempo ele escorre pelas tuas mãos. Então sirva a Cristo. O tempo ele não espera você se organizar. O tempo ele não vai negociar com você de forma alguma. O tempo ele continua correndo e nós estamos dentro dele. Segundo, reconheça a sua fragilidade, abrace a sua dependência de Deus. O mundo ele vive nos empurrando, uma mentira sedutora, onde
você consegue tudo, você é invencível, você não precisa de ninguém, você é autossuficiente. Mas basta uma doença, uma perda, uma conversa difícil, um baque inesperado para nos lembrar que nós somos pó. E isso não é deprimente, meus irmãos, de forma nenhuma. Na verdade, isso é libertador. Porque quando eu aceito a minha fragilidade, a minha pequenez, eu finalmente paro de tentar ser Deus e deixo Deus ser o Senhor da minha vida. Então, hoje, admita os seus limites, reconheça, você não precisa carregar o mundo inteiro nas costas. Peça ajuda quando a tentação te dominar. Busque socorro quando a ansiedade tentar te afogar de todas as formas. Confie mais na graça do Senhor do que na sua própria força. Faça isso. Viva consciente de quem Deus é e de quem você é diante dele. Fragilidade humana não é um defeito de forma nenhuma. Na verdade, ela é um convite a nós, à dependência desse Deus eterno e imutável que Moisés está falando para nós hoje. Então, priorize o que o tempo não pode destruir. Se nós somos como a relva, então não faz sentido nós investirmos uma vida inteira em coisas que passam, que não passam, na verdade, no teste da eternidade. O tempo ele vai destruir carreira, o tempo ele vai destruir empresas, conquistas, bens, títulos, seja o que for, fama, mas ele não toca num caráter construído à beleza da imagem de Cristo. Ele não toca no amor, ele não toca no reino, ele não toca em Cristo. Por isso, com toda simplicidade e profundidade, priorize as pessoas acima de qualquer posse. Priorize o caráter acima de qualquer conquista que você tenha. Priorize o reino de Deus acima da sua carreira. E priorize Cristo acima de todas as coisas. Que Cristo seja o centro da sua vida de fato. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A vida ela é curta demais para ser desperdiçada no que vai morrer com o tempo. Então, que nós possamos orar como Jonathan Edwards orou. Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. E que isso seja de fato uma verdade nas nossas vidas. Outra coisa, deixe a consciência da morte transformar a maneira como você vive. Moisés, ele não está tentando fazer você temer a morte aqui no texto. Ele está tentando te preparar para a morte. Porque quando você lembra que a vida é breve, é passageira, isso muda completamente a maneira de você viver agora. A consciência da morte, ela não rouba a nossa alegria. Na verdade, ela dá profundidade à nossa vida. Ela nos faz agradecer mais, obedecer mais, viver com mais propósito, pecar menos e amar mais a Deus. Então, viva preparado para encontrar Deus a qualquer momento. Viva com esse encontro iminente na sua mente, de que você brevemente vai estar diante do seu Criador. Isso deve moldar a sua vida, a forma como você usa o seu tempo hoje. Agradeça diariamente, porque cada dia das nossas vidas é um dom do Senhor. Não é um direito nosso, não pense isso de forma alguma. Abandone hoje os pecados que te afastam da presença desse Deus eterno. Porque, irmãos, a morte ela é inevitável, mas uma vida sábia nos ajuda a viver de forma que glorifica a Deus de fato. E é isso que Moisés nos ensina aqui no texto. Agora vamos ler do versículo 7 ao 12, acompanhe comigo nas Escrituras. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado.
porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, depois de mostrar a eternidade de Deus nos versículos 1 e 2, e a transitoriedade do homem nos versículos 3 ao 6, Moisés agora nos conduz ao centro do problema humano, que é o quê? A nossa vida é breve, porque nós somos pecadores. A brevidade, ela não é apenas uma condição natural, na verdade ela é um diagnóstico espiritual da nossa alma. Veja como ele descreve isso aí no versículo 7 ao 8. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos. Ou seja, o pecado que nós tentamos esconder, ele está completamente exposto diante de um Deus santo. E é por isso, diz Moisés, que os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se como um breve pensamento. A morte, meus irmãos, é um lembrete diário de que nós nos afastamos do Deus da nossa vida. E no versículo 10, Moisés ele aprofunda mais essa realidade. A vida pode chegar a 70, 80 anos, mas até o melhor dela é o quê? Canseira e enfado. E ele não está falando aqui apenas sobre envelhecimento, na verdade ele está fazendo uma teologia da queda aqui. Porque mesmo quando a vida parece plena, duradoura, ela ainda carrega desgaste, limites, fragilidades. Porque não se engane, a longevidade, ela não restaura o Éden de forma alguma, ela apenas prolonga a nossa consciência de que nós não estamos mais lá, de que nós perdemos aquele contato que nós tínhamos com Deus no Éden. Por isso ele diz, tudo passa rapidamente e nós voamos. A imagem que Moisés traz aqui é como se fosse um pássaro que levanta voo repentinamente, sem aviso, sem controle. Porque a vida não é apenas breve, ela escapa das nossas mãos. Não há botão de pausa, não há botão de replay, não tem isso na vida, ela passa. E então Moisés faz uma pergunta que deveria nos despertar aí no versículo 11. Ele diz, quem conhece o poder da tua ira? E a resposta implícita é, ninguém conhece plenamente. E é exatamente por não compreendermos a gravidade do nosso pecado e a santidade desse Deus eterno, que nós vivemos como se nós tivéssemos tempo ilimitado, como se nós fôssemos eternos, como se a nossa vida aqui não tivesse fim. E é nesse ponto que o Salmo, ele chega ao seu clímax aqui, no versículo 12, onde Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Moisés, ele não está pedindo aqui apenas consciência do tempo, de que o tempo ele passa rápido. Na verdade, ele está pedindo sabedoria para vivê-lo, sabedoria para discernir o que importa, sabedoria para saber, perceber que cada dia é um dom e uma responsabilidade que Deus nos dá. Para nós vivermos hoje, ele pede sabedoria para viver hoje à luz da eternidade de Deus. O coração sábio não é aquele que vive muitos anos, que atinge 100, 120 anos, mas o que vive de modo mais profundo, mais santo, mais consciente da presença de Deus. É como se Moisés estivesse dizendo aqui, Senhor, já que a nossa vida é breve e nós somos pecadores, então nos ensina a viver de forma que cada dia reflita a eternidade que vem de Ti. Meus irmãos, quando Moisés nos conduz pela brevidade da vida e pela santidade de Deus, o seu propósito não é gerar angústia em nós, mas nos despertar. Ele não quer que nós temamos a morte, como eu já falei, sim que nós vivamos de maneira sábia, antes que seja tarde demais. Se a vida ela é breve e Deus é santo, então cada dia importa. Cada escolha, cada decisão, cada palavra, cada gesto nosso.
E o versículo 12 nos chama a viver de modo diferente do mundo, não desperdiçando o nosso tempo, mas interpretando o nosso tempo à luz da eternidade de Deus. A sabedoria que Moisés pede aqui no texto não é uma sabedoria moral, mas na verdade ela é espiritual e prática. É a sabedoria de quem sabe que terá que prestar contas diante de um Deus eterno. É sabedoria para organizar a vida com a eternidade como pano de fundo, todos os dias. Por isso, diante da santidade divina, da nossa fragilidade e do peso do pecado, a resposta não é desespero, não é para arrancar os cabelos. Na verdade, é para nós nos debruçarmos em oração ao Senhor, nos dobrarmos diante desse Deus eterno e orarmos: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. E que essa seja a nossa súplica diária, irmãos. Ensina-me a priorizar o que importa. Ensina-me a discernir o que edifica de fato. Ensina-me a dizer não ao que me afasta de Ti, Senhor. Ensina-me a remir o tempo. Ensina-me a caminhar com propósito. Porque, irmãos, viver com sabedoria não significa viver sem falhas, mas viver com o coração ajustado todos os dias à luz da eternidade do Senhor. Para terminar, eu queria ler com os irmãos do versículo 13 ao 17. Vamos ao texto. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, depois de mostrar a eternidade de Deus, a fragilidade da vida do homem e o peso do pecado, Moisés ele vai encerrar o salmo com um clamor cheio de esperança. É como se ele dissesse assim: se nós dependermos da nossa força, nós não resistirmos. Se dependermos dos nossos dias, eles vão acabar. Se dependermos da nossa justiça, ela falha diante desse Deus Santo. Portanto, Senhor, volta-te para nós. Essa é a resposta de Moisés. O final do salmo é uma súplica dele aqui em 3 direções diferentes. No versículo 13 ao 14, ele pede por uma misericórdia que restaura. Porque Moisés ele entende que se a vida é breve, ela precisa ser sustentada pela graça de Deus. Olha o que ele diz no texto: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. A resposta, meus irmãos, para a brevidade da vida não é viver mais, mas viver essa vida com o tempo que Deus nos deu, cheio da presença do Senhor. Uma vida curta, mas saciada por Ele, vale muito mais do que uma vida longa, vazia e sem sentido. Uma vida com o Senhor, por mais que seja curta, vale muito mais do que uma vida longa, distante dos seus caminhos. E no versículo 15, ele clama por uma alegria que transforma o sofrimento. Ele pede ousadamente aí no texto que os dias de alegria compensem os dias de aflição. Aqui é o rastro de esperança de um homem que conhece a dor na prática, mas que ele confia que a graça de Deus pode pesar mais, tem um peso muito maior do que qualquer sofrimento desse mundo. Porque a verdadeira alegria que Moisés está clamando e orando aqui para o Senhor, ela não nasce das circunstâncias da vida. Na verdade, ela nasce da presença do Deus eterno na vida de cada um de nós. E no versículo 17, ele pede aí por um propósito que permaneça. Porque se a vida passa como um sopro, Moisés ele vai orar por o quê? Por algo que ultrapasse toda essa fragilidade humana que ele reconhece no texto. Ele diz: confirma a obra das nossas mãos.
Porque, meus irmãos, nada do que fazemos, nada, seja o que você fizer nessa vida, até as suas obras de justiça são manchadas pelo pecado. Nada do que nós fazemos permanece de fato, se Deus não estabelecer. Mas quando Ele abençoa, quando o Senhor toca, até o trabalho mais simples ganha um valor eterno. E o Salmo termina aí revelando a grande resposta ao desespero humano. Porque mesmo o homem sendo pó, ele pode viver uma vida com significado, desde que a graça de Deus esteja sobre ele. Desde que o Senhor o toque, desde que ele ore, pedindo ao Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Meus irmãos, esses versículos finais nos lembram de uma verdade bem simples, mas profunda, que talvez você até já saiba, que a vida ela só encontra sentido quando Deus está nela. A nossa força ela se esgota, os nossos dias passam rápido, os nossos esforços são frágeis completamente. Mas quando o Deus eterno se inclina a esse homem frágil, tudo na nossa vida ganha um novo significado. E é por isso que eu te digo hoje, não viva apoiado na sua própria força. Dependa da graça de Deus que Ele concede a cada um de nós diariamente. Não tente administrar sozinho o pouco tempo que você tem. Entregue todos os seus dias na mão do Senhor. Não carregue o seu cansaço em silêncio. Busque a alegria que vem do alto. Não coloque a sua esperança em resultados humanos, resultados dessa vida. Peça que Deus confirme a obra das suas mãos. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é trazer Deus para dentro da sua rotina, para o seu dia a dia. Coloque diante dele a sua semana, os seus projetos, a sua família, a sua agenda, o seu trabalho, os seus hobbies, tudo diante dele. Porque somente aquilo que Deus deixa as marcas dele vai permanecer pela eternidade. E o Salmo termina com essa oração: seja sobre nós a graça do Senhor. E que essa seja também a nossa oração, meus irmãos. Sem Deus a vida ela é breve, ela é vazia. Com Deus a vida ela vai continuar breve. Mas com o Senhor na nossa vida, a vida vai ganhar um novo sentido, propósito, graça e significado todos os dias. E para concluirmos, meus irmãos, nós começamos esse sermão aqui falando sobre Einstein, relatividade do tempo, como o tempo parece mudar conforme a nossa perspectiva. Mas o Salmo 90 que nós estudamos hoje nos levou a algo muito maior, que o tempo ele é relativo porque Deus é o único absoluto. Ele é eterno, nós somos breves. Ele é imutável, nós somos pó. Ele é santo e nós somos pecadores. E ainda assim Moisés não termina esse salmo em desespero, mas com um clamor cheio de esperança. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E aqui está o ponto de convergência desse salmo inteiro aqui. Se Deus é eterno, nós precisamos de sabedoria para não viver como se nós fôssemos eternos também. Se a vida é breve, nós precisamos de sabedoria para viver cada dia com propósito. Se nós somos pecadores, de fato, diante desse Deus santo, nós precisamos de sabedoria para nos refugiar na graça e não em nós mesmos. E essa sabedoria aqui, ela não nasce do nosso próprio esforço. Na verdade, ela é moldada pelo Espírito Santo. Ela desce do céu, ela repousa sobre aqueles que oram humildemente todos os dias. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E hoje sabemos onde essa sabedoria ela se revela plenamente. Ela se revela plenamente em Cristo. Que como Paulo diz em Colossenses 2 e 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Moisés ele pede compaixão e Deus responde aqui enviando o seu próprio Filho. O Eterno entrando no tempo.
o santo levando o pecado, o imutável assumindo carne para nos dar vida de fato. Porque em Cristo, meus irmãos, em Cristo, o Deus eterno se torna o nosso refúgio. Em Cristo, a ira de Deus é removida sobre nós. Em Cristo, a brevidade da vida ganha um propósito. Em Cristo, nós aprendemos a viver bem os poucos dias que nós temos aqui nessa terra. Por isso, que a oração de Moisés também seja a nossa, todos os dias. Agora, com os nossos olhos fixos naquele que é maior do que Moisés. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, não para vivermos mais, não para vivermos muitos dias, mas para que nós possamos viver para Ti, Senhor. Então, que cada manhã nos lembre isso, irmãos. Que cada manhã nos lembre da nossa fragilidade, do quanto nós somos pequenos e da fidelidade do nosso refúgio eterno. E dessa forma, enquanto o tempo ele vai passando, enquanto os dias vão voando, enquanto a vida corre como uma neblina, que o nosso coração permaneça firme naquele que não muda, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, te glorificamos pela tua palavra, Senhor. E a nossa oração é única aqui como igreja do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, Pai. Nós somos frágeis, pequenos, quebráveis. Qualquer coisinha nos quebra, Pai. Mas nós temos um refúgio eterno diante de Ti, em quem nada te abala, em quem nós podemos encontrar refúgio para as nossas almas, em quem nós podemos encontrar descanso e proteção todos os dias. Então nos ajuda, Pai, a nos dobrarmos diante de Ti, reconhecermos a nossa fragilidade e reconhecermos que o Senhor é eterno, Deus eterno. Que essa seja a nossa oração todos os dias. E enquanto os dias passam aqui na terra, Pai, que nós possamos viver cada um deles para a glória e honra do Teu santo nome, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.